Fala galera, Rafael Ramos aqui e hoje eu vou resolver uma questão sobre fluxo elétrico. Porque uma pessoa lá no Instagram me pediu para resolver essa questão e tá aí. Eu vou colocar ela na tela, uns 10 segundinhos aí para vocês tentarem resolver, tentarem entender a questão, entender o problema e depois de tentar resolver, lógico, prossigam no vídeo aí e vamos ver se a resposta vai bater com a de vocês, ok? Estão na tela. Então, aqui no quadro eu coloquei todas as informações que a questão me fornece, né? Aqui eu tenho a figura, Q1, Q3 e Q2 aqui fora, Q1 e Q3 dentro da esfera e Q2 do lado de fora. E aqui eu tenho o valor do raio, o epsilon, Q1 e o fluxo aqui também. Na letra a questão ela me pede para definir quem é Q3. Né? Só que eu não sei quem é Q3. Só que olha só, antes de resolver a questão, vamos tentar entender o problema aqui. Ela me diz que o fluxo total sobre essa superfície esférica é igual a 10 Nm² por cubo. A gente tem que se entender o seguinte, se eu tenho uma superfície fechada, no caso aqui é uma esfera, o fluxo sobre essa superfície ela vai ser devido apenas à carga que está dentro dessa superfície. Tá? Vamos supor que fosse um quadrado, por exemplo, um cubo. Né? Como em 3 dimensões, vamos supor que seja um cubo. Então, o fluxo, né, na superfície desse cubo vai ser devido apenas às cargas que estão ali dentro. A carga que está aqui fora, o fluxo total do campo elétrico gerado por ela vai ser zero. Por quê? A gente tem que entender que a gente tem as linhas de campo, né, saindo aqui ou entrando na carga. Então tudo que estiver saindo aqui, o que passar pela superfície da esfera, também vai sair lá do outro lado. Então o fluxo total, se você for contabilizar, é zero, porque tudo que está entrando está saindo. Nesse caso aqui dessas cargas que estão aqui dentro, o que está acontecendo aqui? Eu não sei se, por exemplo, aqui Q1 é positiva, né? Q1 é positiva. Então, eu sei que dela está saindo linhas de campo aqui, ó, campo elétrico. Só que tudo o que sai de Q1 apenas sai. Né? Então eu tenho um fluxo elétrico nessa superfície aqui. Q3 eu não sei se ela é positiva ou se ela é negativa ainda. Né? Mas se for negativa, vamos supor que seja negativa, as linhas de campo estão apontando para dentro. Né? Estão apontando para carga. Então o que acontece aqui? As linhas de campo elas estão entrando na superfície, aqui em todas as direções. Então ela vai gerar um fluxo de campo elétrico aqui, ok? Então eu não tenho que me preocupar com a carga Q2 aqui, não. Vou me preocupar apenas com Q1 e Q3. Só que a definição de fluxo elétrico eu posso definir de duas formas. Eu posso definir o fluxo como campo elétrico vezes a área vezes cosseno de θ, onde tem direção e sentido, né? O campo elétrico ele é um vetor. A área, eu vou definir um vetor normal, a área, perpendicular à área. E o cosseno de θ aqui, esse θ vai ser o ângulo entre o campo elétrico e a normal da área, ok? E a outra definição de fluxo elétrico, que eu obtenho a partir dessa daqui, só que é um pouco mais fácil da gente obter a resposta, vai ser Q, que eu vou colocar a questão total, sobre epsilon. Essa aqui é para uma superfície fechada. Se eu tenho uma superfície fechada, não importa o formato, pode ser uma esfera, uma pirâmide, um cilindro, não importa. Se eu tenho uma superfície fechada e eu tenho carga dentro dessa superfície, interna a ela, o fluxo total sobre essa superfície vai ser dado por essa fórmulazinha aqui. A carga total, que vai ser a soma de todas as cargas, sobre epsilon. Ok? Então, essa é que eu vou usar para essa questão, porque vai ficar
Um pouco mais fácil, só substituir os valores. Então, a questão, ela me diz que o fluxo é igual a 10. 10 é igual, a carga total vai ser quem? Vai ser Q1 mais Q3. Q1, a questão também me informa, que é 1 vezes 10 a menos 10, mais Q3, que é a carga que eu quero procurar, eu não sei ainda quem é, sobre epsilon, que é 8,85 vezes 10 a menos 12. Pronto. Agora aqui está fácil. Eu tenho todos os valores substituídos menos o Q3, porque é ele que eu quero encontrar. Então aqui agora eu vou isolar o Q3. Para isolar que está fácil, né? Q3 vai ficar igual a 10 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, né? Estava aqui embaixo dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. E esse aqui está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Menos 1 vezes 10 a menos 10. Pronto. Então aqui o que eu vou fazer aqui agora? Esse 10 eu vou cortar com o expoente ali, vai ficar 8,85 vezes 10 a menos 11, menos 1 vezes 10 a menos 10. Para simplificar a resposta, eu vou igualar o expoente das bases para poder colocar o 10 em evidência. Então isso aqui vai ficar o quê? Olha só, vai ficar 0,85 vezes 10 a menos 10, menos 1 vezes 10 a menos 10. O que eu fiz aqui? Eu apenas me caminhei com a vírgula, né? Se eu caminho com a vírgula para a direita, a quantidade de casas que eu deslocar, eu vou subtrair no expoente. Se eu andar para a direita, para a esquerda agora, a quantidade de casas que eu me deslocar, eu vou somar aqui em cima, né? Como eu andei uma casa para a esquerda, então eu estou somando mais um aqui no expoente. Ficou isso aqui. Isso aqui vai ser igual a 0,885 menos 1 vezes 10 a menos 10. Pronto, aqui agora basta fazer, né? Resolver o que está dentro do parênteses. Então isso aqui vai ser igual a 0,115 vezes 10 a menos 10. O quê? Coulombs, né? Lembrando aqui que tem um sinal de menos aqui na frente. Né? Um aqui está negativo, esse está positivo, então tem um sinal de menos aqui na frente. Não posso esquecer. Então essa carga Q3 ela é negativa. Então as linhas de campo de Q1 estão saindo, enquanto a Q3 está entrando. Né? Então essa aqui é a minha resposta. Eu posso transformar em notação científica. Em notação científica vai ficar menos 1,15 vezes 10. Agora olha só, a vírgula eu estou caminhando uma casa para a direita, então eu vou subtrair aqui. Menos 11 coulombs. Então essa aqui é a resposta. Esse é o valor de Q3. Letra B. A letra B, ela pergunta o seguinte: o que podemos afirmar sobre a carga Q2? Olha só, sobre a carga Q2 a gente não pode afirmar nada, porque é aquilo que eu falei, o fluxo do campo elétrico gerado pela Q2, nesse corpo esférico, vai ser zero, porque as linhas de campo que estão entrando também estão saindo. Eu não tenho apenas linhas de campo ou entrando ou saindo. Ok? Então sobre Q2 eu não posso afirmar nada por conta disso. Letra C. Saber se o fluxo aumenta ou diminui. Olha só, o fluxo na superfície fechada vai ser igual a carga total sobre epsilon. Então, independente de onde a carga estiver, tá? O fluxo não vai variar. Se eu tivesse pegado essa carga e colocado ela bem aqui, o fluxo vai continuar sendo dado por essa relação aí. Então, independente de onde ela estiver aqui dentro da esfera, o fluxo não vai ser alterado. Então, quanto valerá o campo elétrico? Agora é que eu quero encontrar o campo elétrico na superfície, sobre a superfície. Então, olha só, as duas cargas elas estão bem aqui nesse pontinho aqui, né?
na origem do sistema aqui, ok? Então o campo elétrico ele é dado da seguinte forma, né? 1 sobre 4π epsilon vezes Q sobre R ao quadrado. Né? Isso aqui é uma constante, que é a carga que está gerando o campo, e R ao quadrado vai ser a distância onde eu quero medir o campo. Tá? Então, olha só, para eu encontrar quem é R, basta eu substituir os valores nessa forma aqui e pronto, eu encontro o valor do campo. Né? Então, olha só, 1 sobre 4π epsilon é uma constante. Quem é a carga? Vai ser Q1 mais Q2. Q1 mais Q2, porque são as duas cargas que estão gerando o campo elétrico. Sobre R ao quadrado. O R vai ser 1, né? Que é 1 metro. Então o campo aqui vai ser quem? 1 sobre 4π epsilon vezes Q1 e Q3, né? Que é Q3. Q1 vai ser 1 vezes 10 a menos 10 menos, como a carga é negativa, então vai subtrair, né? Deu quanto? 1,15 vezes 10 a menos 11. Menos 11 sobre 1 metro ao quadrado, que é o próprio 1, né? Pronto, eu resolvo isso daqui, eu vou ter a resposta, que é o campo elétrico. Então vamos lá, como é que eu vou fazer? Aqui eu vou usar mais ou menos a mesma ideia do que eu usei na questão anterior, né? 1 sobre 4π epsilon vai ficar aqui. Eu vou igualar tentar igualar as bases aqui, então vai ficar 1 vezes 10 a menos 10 menos 0,115 vezes 10 a menos 10, né? Pronto. E aqui eu resolvo agora. Vai ser igual a 1 menos 0,115 vezes 10 a menos 10 sobre 4π zero. Então isso aqui vai ser igual a 0,885 vezes 10 a menos 10 sobre 4π vezes epsilon. Epsilon que é 8,85 vezes 10 a menos 12. Né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou transformar esse 0,885 em 8,85 para cortar com esse aqui. Como é que eu vou fazer isso? Então vai ficar 8,85 vezes 10 a menos. Como eu estou andando uma casa para a direita, então eu vou subtrair, que vai ficar menos 11 sobre 4π 8,85 vezes 10 a menos 12. Corta o 8,85 aqui com esse. O 10 a menos 11 com esse 10 a menos 12 vai ficar 10 aqui em cima sobre 4π. Pronto, essa aqui é a resposta. Ok? Então o campo elétrico aqui vale 10 sobre 4π. Letra D aqui agora. Aqui agora a questão, nessa letra dela, diz o seguinte: eu tenho esse mesmo esquema, carga Q2, já esqueci dela. E eu coloco um cubo aqui, né? Vamos imaginar que isso aqui é um cubo, onde o centro do cubo coincide com o centro da esfera. Então a questão, a letra dela me pede o seguinte: qual é o fluxo aqui agora? Novamente essa ideia aqui, o fluxo total,
ele depende apenas da carga total sobre epsilon. Então o fluxo total sobre o cubo vai ser exatamente igual ao fluxo sobre a esfera, né? Então o que vai acontecer? O fluxo sobre a esfera é igual ao fluxo sobre o cubo, que é igual a 10 Newton metro quadrado por Coulomb, né? Que a questão me fornece. Ok? Só que olha só, a questão ela pede para calcular o campo elétrico através da lei de Gauss. O que acontece? Aqui, para calcular o campo elétrico aqui, através da lei de Gauss, na esfera, é fácil, porque se eu tenho as cargas aqui na origem, né, a esfera ela tem todos os pontos equidistantes da origem, né, ou seja, a distância é fixa, então o campo em toda a esfera aqui vai ser constante. Já não é a mesma coisa que acontece aqui, porque o campo, se eu tenho a carga, o campo num ponto só vai depender da distância, né? Se eu tenho aqui no cubo, por exemplo, aqui, ó, a origem está aqui, as cargas estão aqui. A distância daqui até esse ponto é uma distância. Se eu pego essa distância até esse ponto, já é outra distância, já é outro campo elétrico nesse ponto. Nesse ponto é outro campo elétrico. Se eu pegar aqui, ó, já é um outro campo elétrico. Então, através da lei de Gauss, não consigo calcular. Beleza? Galera, é isso aí. É uma questão muito legal aí de fluxo elétrico. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Beleza? Se você não entendeu, comenta aqui embaixo, tá? E até os próximos vídeos, beleza? Valeu, galera!